Eu mandei levantar-se! Rápido! Vamos, levante-se! Perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoai-vos. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, muito bem-vindos ao nosso curso A Vida e a Obra de Jesus Cristo. Nós acabamos de ver aí um trecho do filme Ben-Hur, que fala sobre os romanos, né? Como os romanos tratavam os judeus, né? Os israelitas da época de Jesus, do primeiro século. Hoje, meus queridos, na nossa aula, nós vamos estudar quem eram os romanos. Essa nossa aula, ela é introdutória, né? É uma introdução. Nós teremos algumas outras aulas também, como introdução, para nós entendermos melhor, né, os evangelhos de Jesus Cristo. Para que a gente entenda melhor a vida de Jesus, nós temos que saber o que estava acontecendo no ambiente, no país em que ele habitava na sua época, lá em Israel, um país pequeno territorialmente falando, mas que é grandioso em histórias bíblicas, e é de lá que vieram os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, meus queridos, quem eram os romanos, e dentro dessa aula nós vamos entender algumas frases que Jesus falou, nós vamos entender alguns pontos dos seus discursos, porque eles estavam relacionados, né? Esses discursos eram bem relacionados com o ambiente, né? Com aquilo que estava acontecendo ali na região onde ele estava vivendo naquele momento. Nós vamos falar sobre paz, especificamente sobre a paz romana. Nós vamos falar também sobre os impostos, né? Como isso impactava a vida de Jesus e de seus discípulos, né? Como isso impactava a nação de Israel na época de Jesus. Então, meus queridos, vamos iniciar a nossa aula, né? Bom, quem eram os romanos, né? Sem dúvida, meus queridos, um dos mais importantes fatores na época de Jesus, no primeiro século, sem dúvida foi Roma. Muitas palavras de Jesus foram respostas ao ambiente e às ações que os romanos provocavam. E vamos entender que muitas das frases que Jesus proferiu eram respostas, na verdade, a esse ambiente tumultuado que os romanos provocavam. Bom, os romanos, eles chegaram em Israel, né, em Jerusalém, por volta do ano 63 a.C. O general romano Pompeu, ele entrou com as suas tropas em Jerusalém. E o primeiro lugar que ele parou, ele se dirigiu, né, foi para o templo dos judeus, né, o templo que havia sido reconstruído ali por Esdras depois do exílio babilônico. Nós vamos ter aulas mais para frente também como introdução aos evangelhos, onde nós vamos entender melhor essa parte após o exílio babilônico. Nós vamos estudar os imperadores, os reinos que passaram pela terra de Israel, até chegarmos realmente aí na invasão de Roma, de Jerusalém, no ano 63 a.C. Então Pompeu, esse general romano, ele, ao chegar no templo, ele se dirigiu para o lugar mais sagrado do templo. Qual era o local mais sagrado do templo?
era o local Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para fazer a expiação pelo pecado do povo de Israel. Então era um local até perigoso para se estar, né? Porque se ele não tivesse com a sua vida em santidade, ele poderia até mesmo ser fulminado, ele poderia morrer ali dentro do Santo dos Santos. Então o general Pompeu, ele não respeitou o templo dos judeus, né? O templo de Deus também. Ele foi para o Santo dos Santos porque ele imaginava que quando chegasse ao Santo dos Santos, ele iria encontrar ali o ídolo maior de Israel. Ele achava que encontraria, né, como na Grécia, estava lá naquele compartimento mais sagrado da Grécia, do templo dos gregos, ficava lá uma estátua de ouro, né, uma estátua coberta de pedras preciosas. Então ele esperava encontrar algo semelhante ali, algo muito valioso. Afinal de contas, era o local mais sagrado do templo dos judeus, né, do templo de Deus. Então ele esperava encontrar algum ídolo que fosse muito valioso, né? Então ele ia tentar ali pilhar os tesouros do templo. Mas para surpresa dele, né, para surpresa dele, quando ele entrou no Santo dos Santos, ele encontrou somente um lugar vazio, né? Porque a Arca da Aliança nessa época ela já tinha sido perdida. Então o Santo dos Santos no Templo de Israel era apenas um lugar vazio, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, né? O sumo sacerdote, e ali a presença de Deus se manifestava para ele naquele lugar vazio. Isso é uma mensagem teológica muito poderosa, né? Desse esvaziamento de si mesmo, né? Que nós temos que praticar para que Deus se manifeste na nossa vida. Mas isso é algo que vai ficar mais para frente, que nós vamos abordar no nosso curso mais para frente. Bom, então o general romano Pompeu, né, quando ele viu aquele local vazio, ele parou, né? Ele olhou, riu e começou a gargalhar, né? Ele gargalhou, ele zombou do Deus de Israel naquele momento, porque como pagão ele não entendia certos aspectos da espiritualidade do Deus de Abraão. Então, com essa invasão, meus queridos, de Pompeu, o povo de Israel voltava a ficar sob domínio de estrangeiros, né? Essa condição de domínio estrangeiro sobre Israel, sobre Jerusalém. Nós estamos vendo aqui agora na nossa tela uma foto atual de Jerusalém, tá? No nosso curso nós vamos ver muitas fotos dos locais onde Jesus passou, dos seus maiores milagres. Vamos ver fotos dos locais atuais. É um curso muito bonito, né? Nós estamos apenas na introdução. Eu espero contar com você até o final desse curso, porque tem muita coisa boa que nós preparamos para vocês, meus queridos irmãos. Então, com essa invasão, né, de Pompeu, Israel voltou a estar sob domínio estrangeiro. Primeiro, né, que dominou Israel e botou ele sob jugo, né, foram os babilônios. Nós tivemos o exílio babilônio, o Império Babilônio, né? Depois nós tivemos o Império Medo-Persa. Israel já estava ali, os judeus já tinham se levados por Nabucodonosor para a Babilônia, e o reino babilônio caiu e entrou o Medo-Persa, né? Primeiro foi a Média e depois a Pérsia assumiu o controle quando novamente Israel saiu do exílio, assim como foi profetizado, né? Daniel ali, nós temos os relatos de Daniel quando orou e viu que já tinha passado o tempo do povo retornar para Jerusalém. Então isso aí já era na época do domínio persa, né? Nós temos aí o livro de Esther, foi escrito nessa época. E depois, né, Israel volta para sua terra, né, volta a habitar em Jerusalém, mas o Alexandre o Grande, né, o Alexandre
grego, ele começa a conquistar os reinos do mundo e ele levanta um grande império, né? Um império gigantesco que dominou praticamente todo o mundo conhecido da época, inclusive a Palestina, onde está a terra de Israel. Então, meus queridos, nós vamos depois ver isso com mais detalhes, mas depois do Império Grego, quem veio se levantando, né? Israel ficou aí pelo menos uns 100 anos independente dos gregos, né? Os Perushim, conhecidos como fariseus, os macabeus, eles se levantam para a guerra e libertam o povo de Israel por aproximadamente 100 anos, que ele viveu ali. O povo de Israel passou 100 anos mais ou menos como uma nação independente. Mas depois os próprios conflitos internos entre a dinastia dos Asmoneus, né, que são descendentes dos Macabeus, fez com que o reino fosse entregue a Roma, aos romanos. Então foram esses reinos que vieram colocando Israel sob jugo: os babilônios, os persas, os gregos, e depois há uma divisão ali entre os gregos sírios e os gregos egípcios. Nós vamos ver também com mais detalhes as tropas do general Seleuco, que vieram a ficar mais na região da Síria. Nós vamos ver os Ptolomeus, né, os gregos Ptolomeus, que vieram a ficar mais para o lado do Egito. Mas, meus queridos irmãos, Roma, quando dominou Israel, e não só em Israel, mas Roma dominou praticamente o mundo conhecido também da época, né? Então Roma, quando ele dominava os povos, eles traziam com eles altas taxas de impostos e uma inimaginável brutalidade. Eles traziam humilhação, colocavam sobre os cidadãos comuns um fardo que era praticamente insuportável. Uma das frases mais conhecidas, né, no domínio romano era em latim Pax Romana, que é paz por meio de Roma ou paz romana. No caso, Roma prometia que se as nações se submetessem a César, né, que era o imperador Deus. César era Augustus, né, era divino, ele se intitulava Deus, né? Então, se as nações se submetessem a ele, os romanos trariam paz e prosperidade para essas nações submissas. Porém, a paz romana ela vinha por meio de uma força brutal e de uma dominação absoluta dos povos, né? Roma ela trazia uma paz absoluta pela absoluta destruição dos seus inimigos, né? Das nações que ela dominava. Eles tinham um exército tão bem treinado e equipado que trazia medo às nações. Então as nações tinham medo de reagir contra Roma, porque a vingança de Roma ela era implacável, né? Não existia direitos humanos. Os direitos humanos eram inexistentes nessa época. Então Roma trazia a paz como? Neutralizando, destruindo, matando, né? Oprimindo todos os seus inimigos, as nações que eles dominavam. Então nessa ilustração que nós temos aqui na nossa tela, ela está em inglês, né? Ela lê: Peace in Rome meant a strong army posted in areas where enemies would cause trouble. Então, a paz em Roma significava um exército forte colocado nas áreas onde os inimigos poderiam causar problemas, né? Então, essa era a paz romana, né? A paz por meio da destruição, né, da aniquilação dos seus inimigos, de forma que os inimigos não tinham como reagir. Então, se não há reação, se não há problemas, então há paz. Isso na visão romana, era assim que eles se comportavam na época. Então, tem uma frase muito importante que Jesus deu, que está ali no livro de João, no capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos
a paz. A minha paz vos dou, não vou-la a dou como o mundo a dá. Então Jesus já estava fazendo um contraponto. Quem era o mundo na época de Jesus, né? Quem é que trazia essa paz implacável? Eram os romanos, né? Então, como na época eles não podiam falar diretamente contra o império, né? Era muito perigoso. Então, Jesus, né? E os discípulos dele também tinham formas de se comunicar com o povo de forma que o povo poderia entender. Então a paz de Jesus era uma paz verdadeira. Jesus sim trazia a paz, não era igual a paz romana que vinha através da destruição, da aniquilação, né, da carnificina. Jesus trazia uma paz real, uma paz de verdade, né? Jesus não trazia morte, ele trazia vida para as pessoas, né? E vida com abundância. Meus queridos, o instrumento de intimidação de Roma vinha através das espadas, né? As espadas dos romanos, de um soldado romano, elas eram destruidoras, né? Eram implacáveis. Mas não só a espada, né, era usado como um meio de intimidação. O meio mais temido, o castigo mais temido que os cidadãos das nações conquistadas tinham era da crucificação. Os romanos eles não inventaram a crucificação, mas eles aperfeiçoaram, né, a crucificação e o uso era muito frequente. E a crucificação, meus queridos, era humilhante, era a forma mais dolorosa de morte que existia, né? A forma mais dolorosa possível. O indivíduo podia levar 5 ou até mais dias, né, preso em uma cruz, crucificado para morrer, para chegar até a morte. E cada minuto dessa crucificação ele sentia uma dor inimaginável. A vítima tinha também, meus queridos, as suas roupas removidas e ficava nua na cruz. Nós vemos aí, né, nos filmes, eles sempre colocam uma tanguinha na pessoa, mas na verdade os romanos levavam a humilhação da cruz ao extremo, deixavam a pessoa nua, né, exposta ali a todos que passassem, inclusive os seus inimigos, né, os inimigos dessas pessoas poderiam chegar próximo e proferir insultos, né, contra essa pessoa que estava sendo crucificada. E os evangelhos nos falam isso, né? Os evangelhos nos relatam que os inimigos de Jesus, quando ele foi crucificado, puderam chegar até ele para proferir ali insultos a Jesus, mesmo na sua hora de crucificação, né? Numa hora onde ele estava bastante vulnerável. E não era, meus queridos, incomum que os romanos crucificassem muitas pessoas, né? Havia momentos que eles crucificavam tantas pessoas que formavam linhas que chegavam de uma cidade a outra. Nós temos o historiador Flávio Josefo, né? Nós vamos falar muito de Flávio Josefo nos seus escritos, né? Que ele deixou. Ele menciona que os romanos crucificaram quase 10.000 pessoas em Jerusalém durante as diversas rebeliões que ocorreram antes do ano 70, né, do ano 70 depois de Cristo. Foi o ano da destruição do templo dos judeus. Ali começava uma das mais sangrentas batalhas que os israelitas tiveram contra os romanos. Tem alguns que estimam que aproximadamente 200.000 judeus foram crucificados pelos romanos em todo o período de ocupação das terras de Israel. A brutalidade de Roma era parte da vida diária do tempo de Jesus. Por exemplo, um soldado romano ele tinha o direito de exigir que qualquer judeu que ele encontrasse pelo caminho carregasse, né, o que ele precisasse. Geralmente era a logística que ele possuía, né, para combate, né, as coisas que ele carregava que um soldado precisa carregar. Ele podia simplesmente chegar na rua,
Ô, você aqui, judeu, vem cá, carrega aqui para mim as minhas coisas. E esse judeu era obrigado, né, pela lei romana, a carregar essas coisas do soldado por até 1 milha, ou seja, por até 1,5 km mais ou menos. Então nós vemos aqui na nossa ilustração essa parte de logística, né, que o soldado romano tinha que carregar: escudo, lança, né, as coisas que ele necessitava até para poder dormir e se alimentar. Então, um romano podia simplesmente pedir a qualquer judeu na rua que levasse isso para ele por até 1,5 km aproximadamente. E aí ele podia depois achar outro judeu e pedir para carregar mais 1,5 km e assim por diante, né, até chegar o local que ele tinha que montar a guarda. E o interessante é que essas coisas que eles levavam era para poder combater os próprios judeus, né? Então era uma humilhação dupla. E Jesus, uma vez, ele se referiu a esse fato, né? Porque isso era humilhante para os judeus, era humilhante para os discípulos de Jesus, era humilhante para aqueles que seguiam a Jesus e que ouviam as suas palavras. Então eles demonstravam bastante desconforto com essa situação. E certa vez Jesus estava falando sobre essas coisas. Ele, ali no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 41, ele proferiu as seguintes palavras: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então Jesus estava se referindo a esse fato que acontecia. Mas, meus queridos, nós vamos também estudar isso com maior detalhe, né, com mais profundidade. Nós vamos entender melhor o que isso significa e qual é a aplicação que essas palavras têm para a nossa vida hoje, nos dias de hoje. Mas isso vai ficar para uma outra aula, onde nós trataremos ali sobre o Sermão do Monte. Então, acontecia também que se qualquer judeu ele fracassasse em cumprir qualquer dessa demanda romana, né, se um soldado romano solicitasse a um judeu para fazer qualquer trabalho para ele e ele não conseguisse fazer, os romanos geralmente puniam esses judeus com tapas no rosto, né? Não era nada para poder assassinar, para matar, era simplesmente para poder humilhar, né, esse judeu em público. Então era comum você na Palestina ver soldados romanos dando tapas no rosto dos judeus, né? Então isso é uma coisa que eles usavam para poder humilhar os judeus. E Jesus, né, era um judeu, ele tinha seguidores judeus. Depois o evangelho se espalhou para nós, os gentios, né? Nós nos tornamos também povo de Deus, mas na época começou em Israel. E Jesus, vendo essas coisas, né, certamente os seus discípulos, os seus seguidores, não só os 12, mas Jesus teve muitos discípulos. Os 12 foram os apóstolos, né? Mas discípulos ele fez muitos, né? Uma multidão, né? Multidões seguiam a Jesus. Multidões ouviam as suas palavras. Então ele estava ali em Mateus 5, no Sermão do Monte, consolando essas pessoas e explicou para eles: olha, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, olha, não deixe que isso te humilhe. Mostre para o seu inimigo, no caso os romanos, que isso não vai te abater, isso não vai te humilhar, que você é maior do que isso, que Deus foi quem te criou, que você serve um Deus que é grande, que não vai ser um tapinha no rosto que vai fazer com que você perca a sua fé. Mas nós vamos também estudar essa parte com mais detalhes numa aula oportuna, né? Numa aula que nós vamos tratar especificamente sobre esse assunto. Os impostos. Então, meus queridos, tem uma frase, né, muito famosa que diz: penso, logo existo. Mas no caso do Império Romano era pago impostos, logo existo. Então você só tinha o direito de existir para Roma se você pagasse os impostos. Se não pagar imposto, não tinha nenhuma você não teria nenhuma serventia para os romanos. Era bem assim que eles pensavam, né?
Então essa brutalidade romana, ela não era o único fardo que um judeu, né, que um israelita comum tinha que suportar. Os impostos excessivos destruíam mais vidas do que a espada romana. As altas taxas faziam com que famílias viessem à pobreza total, viessem ao desespero, né? Os impostos pela terra, pelas vendas, impostos extras, como por exemplo, tinha imposto sobre o sal, tinha imposto por causa da construção do templo, né? Ali Herodes, ele começou a reformar o segundo templo, e na época de Jesus, apesar de não estar totalmente construído, né, terminado, mas ele passou praticamente 40 anos construindo aquele templo e cobrando impostos extras dos israelitas. Então, meus queridos, muitos dos pequenos proprietários, né, que tinham terras pequenas, eles não conseguiam pagar os seus impostos, eram muito altos, né? E então, o que acontecia? Os proprietários de terras maiores, né, os que tinham mais terra, que eram mais ricos, o que eles faziam? Eles se ofereciam para pagar os impostos dos pequenos. Só que quando eles faziam isso, quando eles pagavam o imposto pela terra dos pequenos, eles automaticamente, pela lei romana, passaram a ser os donos dessas terras também. E esses pequenos proprietários, eles eram obrigados, né, a trabalhar para os grandes. Então esses pequenos proprietários tinham que abrir mão das suas terras e se tornarem servos dos ricos. Então você passava de proprietário para empregado dos ricos. Então a terra era tudo que esse povo possuía. Né? A terra eles tinham recebido dos seus pais, dos seus antepassados, né? Quando Israel saiu do Egito e entrou na terra prometida, aquilo foi dividido entre as tribos. Então era tudo que os israelitas possuíam, era terra, era a promessa de Deus para eles. Só que eles tinham, né, estavam ali sendo obrigados a vender a terra deles, se desfazer inclusive do que dava identidade para eles, né? O israelita estava muito ligado à terra de Israel, né? A terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão. Então eles tinham que se desfazer daquilo para pagar esses impostos inventados pelos romanos. Em muitos casos havia uma tenebrosa regressão, né? Uma progressão reversa. De proprietário de terra, ele passava a dever o imposto, não conseguia pagar, vinha o rico, pagava por ele e ele passava a trabalhar para o rico. A terra passava para quem tinha mais dinheiro. E depois de ele começava a trabalhar, porém também existiam diversos impostos, né, que ele tinha que pagar como cidadão. E eram impostos pesados. Então, se ele não conseguisse sustentar sua família e pagar o imposto ao mesmo tempo, ele virava um trabalhador endividado. Então, simplesmente por ser um cidadão romano, né, um cidadão romano não, mas um cidadão de Israel que estava sob o domínio romano, então ele tinha que pagar imposto a Roma. Eram feitos até ali recenseamentos, né, eram feitos recadastramentos, né, como no caso da época como quando Jesus nasceu. Né, Jesus, os pais dele voltaram para Belém, que eles tinham nascido em Belém, para se recadastrar. Mas por quê? Porque os romanos queriam ter um controle maior das pessoas para que pudessem arrecadar mais impostos, para que ninguém ficasse sem pagar os impostos. Então ele de proprietário passava a trabalhador, de servo a trabalhador endividado, né, e de devedor ele poderia se tornar escravo, né, dos romanos para poder pagar os impostos acumulados, ou ele terminava até mesmo na prisão por causa desses mesmos impostos. Então, meus queridos, era uma regressão aí tenebrosa. E Jesus, né, na sua oração que ele ensinou, né, a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, tem uma parte que ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus
capítulo 6, versículo 12. Então, meus queridos, meus irmãos, isso aí, para quem estava ouvindo na época, tinha um impacto muito maior e muito mais profundo, porque as pessoas geralmente elas deviam impostos, sim, elas eram devedoras, né? Então Jesus aqui está ensinando acerca da misericórdia de Deus, né? Que os ricos, os cidadãos ricos de Israel deveriam perdoar esses cidadãos mais pobres, os pequenos proprietários, né? Os grandes proprietários não eram para tomar posse, era para das terras dos menores, era para haver, na verdade, uma união entre eles, né? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, né? Então, meus irmãos, por esses fatos, né, os ricos eles se tornavam, né, cada vez mais ricos sob o domínio romano. Roma gerou riqueza? Gerou, né? Roma gerava prosperidade? Gerava, mas gerava para quem? Para poucos. Roma gerava prosperidade para poucos, riqueza era para poucos. Então, cada vez mais, os ricos ficavam mais ricos. E os pobres, os pequenos, iam ficando cada vez mais pobres e miseráveis. Muitos terminavam escravos e presos por causa de impostos inventados pelos romanos. Então, essa disparidade, né, fez fazer com que a terra ela se concentrasse, né, cada vez mais na mão de poucos. A maior parte da população vivia na pobreza e muitos estavam desnutridos, né, mal alimentados, tinham que comer gramíneas e raízes para poder sobreviver, andavam maltrapilhos pela rua. Era realmente uma calamidade, né? E os romanos e os ricos eles pouco se importavam com a população. Então era muito maior essa diferença entre ricos e pobres do que nos nossos dias, né? E Jesus ele proferiu em Lucas, né? Lucas capítulo 6, versículo 24: Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então, quem lê hoje os evangelhos, essas palavras, talvez elas fazem sentido, mas não tanto como naquela época, porque ali havia uma disparidade entre ricos e pobres que fazia diferença entre vida e morte, né? Pessoa ser pobre era a mesma coisa que ser sentenciado à morte, e a morte por inanição, por subnutrição, né? Então as doenças estavam espalhadas pela população, né? A lepra e muitas outras, né? Várias enfermidades ali, né? Várias pessoas que eram deficientes físicos, né? Não conseguiam caminhar, não conseguiam andar, muitos cegos. Por quê? Por causa dessa inanição, essa falta de alimentação adequada que fazia com que o sistema imunológico dessas pessoas ficasse sempre em fraqueza, né? Cada vez mais fraco. Então essa riqueza, né? Você ter prosperidade, você ter dinheiro, isso não é errado, mas você ter isso e você conviver com uma sociedade miserável como na época, e você está se alimentando dessa miséria, né? Você ficar rico se alimentando da miséria do povo, isso é realmente algo que a nossa Bíblia, né, a palavra de Deus, ela não vai nunca se coadunar com isso, ela sempre vai condenar. E Jesus também, aqui nas suas palavras, ele estava condenando essa riqueza, que não era simplesmente riqueza por você trabalhar, por você ter uma ideia que possa te trazer ali uma prosperidade. Não é isso, ali era uma riqueza que era alimentada da miséria do povo. Então, meus irmãos, não é de se admirar que quando houve a revolta dos judeus, né, ali por volta do ano 70 depois de Cristo, a primeira coisa que eles fizeram ali, que os rebeldes fizeram, foi destruir todos os registros de dívidas que haviam em Jerusalém. Eles queimaram todos aqueles registros. Os romanos, meus queridos, eles não coletavam os impostos diretamente. Eles
vendiam o direito de se coletar esses impostos em leilões. Então as pessoas se reuniam, os romanos eles faziam ali um leilão e os próprios judeus compravam dos romanos, pagavam esses impostos de forma adiantada, né? Eles compravam esse direito de coletar os impostos das pessoas. Esse é um caso de Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos coletores de impostos, hein? E essas pessoas, né, como Zaqueu, quando eles pagavam a Roma por esse direito de coletar os impostos, o que eles faziam? Eles iam lá nos seus próprios compatriotas, né, eles iam cobrar dos seus próprios cidadãos, e eles muitas vezes extorquiam os cidadãos, né, os judeus, os israelitas. Eles tinham X para cobrar, mas eles cobravam X mais Y, né, para poder se enriquecer. Então eles usavam de extorsão, eles roubavam mesmo. E eles eram considerados como ladrões, né, como gatunos. Eles eram odiados, né, pelos seus compatriotas, eram pecadores, eram expulsos das sinagogas, e as suas famílias também eram vistas da mesma forma, né? Então Zaqueu era um desses, um judeu coletor de impostos que era odiado pela sua própria população, pelos seus próprios irmãos israelitas. E Jesus, indo até ele, houve um encontro entre ele e Jesus e houve uma transformação em Zaqueu, né? Ele conseguiu alcançar o favor divino. Então os romanos, eles traziam consigo violência, impostos excessivos e também, meus queridos, o paganismo. Eles adoravam um panteão de deuses e mesmo eles adoravam até o imperador César, porque ele era visto como um deus. Muitos templos aos deuses romanos e ao imperador César foram construídos na Terra Santa. E nós vamos, no nosso curso, A Vida e a Obra de Jesus, nós vamos ver com mais detalhes tudo isso aí que nós falamos aqui nessa aula introdutória. Nós vamos ver aos detalhes, vamos ver os milagres de Jesus, vamos estudar melhor o comportamento dos romanos, vamos ver os apóstolos, os discípulos de Jesus atuando também. Nós vamos, meus queridos, fazer um apanhado desde o nascimento de Jesus, passando pelos seus grandes milagres. Vamos estudar a geografia de Israel também, vamos ver os locais onde Jesus passou, vamos ver a crucificação e a ressurreição de Jesus. Tudo isso está no nosso curso. Espero que vocês baixem as apostilas, imprimam. Tem também aí os slides, vão ficar disponíveis para vocês. Vocês poderão baixar esses slides, usar nas suas igrejas se vocês quiserem, em pregações e estudos, nas escolas bíblicas, tá? E também vai estar disponível essas aulas, os vídeos, vocês poderão baixar os vídeos e também poderão baixar, inclusive, o MP3, né? As aulas somente o áudio, o MP3 é o áudio. Você poderá baixar para que você possa usar no seu carro, possa escutar também no seu celular, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a você por ter estado conosco até aqui. É só uma introdução. Nós continuaremos nesse módulo estudando fatos que vão nos ajudar a entender os evangelhos. Então esse módulo é introdutório. Então é importante que você assista todas as aulas e que você também leia a apostila, para que você possa fixar melhor, entender melhor acerca da vida e a obra de Jesus Cristo. Então fica na paz do Senhor, até a próxima aula.